O que a Bíblia nos ensina sobre divórcio e novo casamento. Parte 11, dia 12 de fevereiro de 2024. 3. A aplicação em contexto é para uma pessoa casada que se converteu. Isso não liberta para que possa abandonar suas obrigações ou circunstâncias matrimoniais. Versículo 12 e 16. Mas o que importa é a obediência a Deus. Uma circunstância pecaminosa deve ser mudada na conversão, como vimos em outros lugares. Portanto, se o casamento de alguém não é pecaminoso, então esse casamento continua após a conversão. O batismo não muda isso. Mas se o casamento for pecaminoso, deve cessar no batismo, como também é ensinado em versículo 10 e 11. Versículo 10 a 24 discutem o mesmo assunto do começo ao fim. Versículo 10 e 11 dão a lei geral e versículos 12 e 24 dão a aplicação dela a uma situação específica. Observe a aplicação para aquele que se casa e depois se divorcia, sem fornicação. Depois se casa novamente e depois é batizado. O que o batismo faz com as obrigações do primeiro casamento? Nada, porque não era pecaminoso, mas era moralmente correto. O batismo não libera obrigações morais e adequadas, e foi o primeiro casamento adequado e moral. O que o batismo faz com o segundo casamento? É pecaminoso, por isso é dissolvido, lavado. Não devemos continuar porque faz parte das coisas velhas que já passaram e deve tornar-se novas? O exame desta questão confirma o que aprendemos anteriormente. A conversão não justifica a continuação de um casamento antibíblico, mas ensina que ele deve cessar. 2. Considere a evidência de que as pessoas podem continuar no novo casamento antibíblico após a conversão. Já respondemos aos seguintes argumentos que às vezes são apresentados para tentar justificar um casal que permanece no novo casamento antibíblico quando é batizado. Os não-membros não estão sujeitos à lei de Deus? O pecado é o ato de divorciar-se e casar novamente, não o relacionamento que se segue. A conversão perdoa o divórcio e o novo casamento para que possam continuar no casamento atual? Considere alguns outros argumentos usados para chegar à mesma conclusão. A. As Escrituras nunca mencionam pessoas que se separam por causa de um divórcio e novo casamento não bíblico. Dizem-nos que tais casos devem ter existido no primeiro século. Se a separação fosse necessária, a Bíblia teria mencionado. Visto que a Bíblia não menciona a separação, ela não deve ser necessária. Mas, observe, a Bíblia ensina os princípios que mostram que a separação é necessária. Deus espera que exercitemos os nossos sentidos para aplicar adequadamente os princípios ao caso específico. Hebreus 5,14. Isso é chamado de inferência necessária. Muitos outros pecados não são especificamente mencionados como coisas que as pessoas devem cessar. No entanto, ao aplicar os princípios da palavra de Deus, entendemos que estas pessoas também devem cessar as práticas. Isto inclui batismo infantil, aspersão, derramamento para o batismo, música instrumental na adoração, um chefe humano da igreja, organizações eclesiásticas centralizadas, dança, abuso de drogas, jogos de azar, casamentos homossexuais, etc. Visto que não temos nenhuma passagem que diga expressamente às pessoas para abandonarem estas práticas, isso significa que é errado dizermos às pessoas que devem abandonar essas práticas? Nenhuma escritura diz expressamente aos polígamos que renunciem às suas esposas plurais. Este problema também deve ter existido no tempo do Novo Testamento.
Existia entre os judeus no Antigo Testamento e certamente existia entre os gentios convertidos no Novo Testamento. Estaremos errados em dizer a essas pessoas que elas devem renunciar às suas esposas plurais? Suponha que você estivesse ensinando um membro de uma tribo muçulmana, mórmon ou africana que tivesse várias esposas. O que você diria a ele? E quanto a um membro da igreja que divorcia sem base nas escrituras e se casa novamente e depois se arrepende? Podemos dizer-lhe que ele precisa deixar seu companheiro antibíblico? Se sim, que passagem trata expressamente deste caso e diz que ele deve se separar? Se podemos dizer-lhe para se separar, embora não tenhamos uma escritura expressa, por que não podemos fazer o mesmo com um não membro no casamento antibíblico? A Bíblia ensina claramente que há casos em que um cristão pode ter que desistir do seu cônjuge. Citaremos exemplos abaixo. A palavra de Deus não relaciona todos os casos em que isso pode ocorrer. Ensina que pode ser necessário, depois ensina os princípios que mostram quando é necessário. Deus espera que façamos a aplicação adequada em vez de darmos desculpas. B. 1 Coríntios 7,15. Alguns dizem que isso permite que os não cristãos permaneçam em casamentos antibíblicos após a conversão. Leia versículo 2 a 17. Argumenta-se que Mateus 19,9, Mateus 5,32 e 1 Coríntios 7, 10, 11 aplicam-se apenas aos cristãos. Mas 1 Coríntios 7, 12 a 15 envolve um não cristão e diz que, se um não cristão partir, o companheiro abandonado pode se casar novamente. Portanto, se um casamento de não cristãos terminar, eles podem se casar novamente e depois permanecer no novo casamento quando se converterem? Anteriormente, provamos que as leis de Deus sobre divórcio e novo casamento se aplicam aos não cristãos, provando que o divórcio e o novo casamento podem ocorrer apenas por fornicação. Já provamos que Mateus 19,9 se aplica a todas as pessoas. Seus ensinamentos são universais porque se baseiam na lei original do casamento e porque são dirigidos até mesmo aos não discípulos. 1 Coríntios 7,15 não contradiz Mateus 19. 1 Coríntios 7, 10 e 11 diz que é dirigido aos casados, em contraste com solteiros e viúvos. Isso inclui pessoas casadas em geral, não apenas cristãos. Ensinam o mesmo que Mateus 19, 9, que provamos que se aplica a todos. Romanos 7, 2, 3. E esta passagem deixamos de lado também? Suponha que 1 Coríntios 7, 12 e 16 é a única passagem que se aplica ao casamento de um cristão com um não cristão. Mateus 19, 9, etc. Não se aplica? Então suponha que o cristão seja casado com um não cristão, o não cristão comete fornicação, mas não quer deixar a cristã, ele está contente em morar com ela. Desde Mateus 19, 9 e Mateus 5, 32, não se aplicam com que base o cristão poderia divorciar-se dele. Se o não cristão se recusar a partir, o cristão terá que continuar a morar com ele. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Louvado e exaltado seja teu santo nome. Amém.